Coloca pra mim assim, os elencos mais caros do mundo. A gente fez aqui os times que mais gastaram, só pra gente ver os times brasileiros que aparecem, né, o Rafa, que é nessa história que o Rafa falou, e por isso que eu tô mudando, que dá pra gente falar um pouquinho disso, o Flamengo, o Palmeiras e o Botafogo. São no ranking dos 100 que mais investiram, né, que tem os elencos mais caros aí, só aparece Flamengo, Palmeiras e Botafogo, as equipes brasileiras. E aí tá essa diferença que o Rafa tá falando, né? Quando você paga muito, como é o caso, né? O tipo de investimento, gente, e é muito dinheiro. Eu tô falando dos brasileiros, depois a gente passa lá em cima, mas, por exemplo, o Flamengo, 192 milhões de euros. 1,2 bilhão de reais. O Palmeiras, com um investimento de 175 milhões de euros, 1,1 bilhão de reais. E o Botafogo, 122 milhões de euros, 767 milhões de reais. A distância, né, que a gente está falando aí em termos financeiros é muito grande. Por isso, gente, ainda mais por isso que a campanha do Cruzeiro ela tem que ser muito exaltada, né? Acho que é isso, não é, Dani? Isso aí enaltece ainda mais a campanha do Cruzeiro, porque o Cruzeiro está hoje mesmo esperando esses jogos a menos e não sei o quê, mas nesse momento o Cruzeiro está à frente do Palmeiras e do Botafogo, que estão numa lista dessa aí, né? E o Cruzeiro provavelmente não está nessa lista nem, sei lá, entre os 100. Imagino que não. Quem? Cruzeiro. Não, esse aqui são 100, né? Aí depois é que vai lá para outra coisa. É o 73, dali até o 100 não tem mais nenhum brasileiro. Né? Não, nenhum brasileiro. Então, e aí só pra gente dar pra vocês terem uma ideia da distância, né? O Chelsea, que é o primeiro, ele tem 1,3 bilhão de euros. É o valor do elenco dele. Que dá cerca de 8,2 bilhões de reais. Aí depois vem o City, né? 1,1 bilhão de euros, 7 bilhões de reais. O Manchester United tem 1,71 bilhão de euros. Hoje a distância é muito grande, né? Eu até parei, porque é muito número, muito rico, né? O Lélio Gustavo, você que tem um acompanhamento eminente desses que estão aqui, que é Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham, PSG, Real Madrid, Newcastle, o Atlético de Madrid, e aí depois, então, lá vem os brasileiros. A distância é muito grande, né? Esse estudo aí é da temporada 24-25, se eu estiver enganado, né? Agora, não, eles divulgaram agora, né? Já é com essa temporada, o futebol. Então a gente continua gastando dinheiro à toa, mas... É isso que eu tô te dizendo, né? Agora, complicado o Manchester United. Mas ontem também ele revelou o seu balanço, né, anual. Com recorde, inclusive, mesmo sem estar, por exemplo, na Liga dos Campeões. Ele arrecadou 666 milhões de libras, ou seja, quase 4 bilhões de reais, né? E continua gastando dinheiro muito mal, para falar a verdade, mas é isso aí, a discrepância é muito grande. E quando você pega os números aí do Palmeiras, 1 bilhão e 100, Botafogo, 767 e... O Flamengo, que chegou a 1,2, a 1 bilhão e 200 milhões gastos, realmente não é o que discutir, não. É muito do trabalho do Leonardo Jardim. Porque você pode... mas o elenco ele é caro. Mas o Cruzeiro ele foi atrás, por exemplo, do Gabriel Barbosa. Ele era um jogador que estava livre no mercado. Isso. As compras foram feitas aí, num primeiro momento, do Matheus Henrique, do Wallace, do Caio Jorge ano passado, especificamente, né? E esse ano do Fabrício Bruno. E agora, o Sinisterra foi comprado ou veio por empréstimo, hein, Rafa? Ele veio com empréstimo, mas por empréstimo, né? Fixado. Porque o Arroio e o menino do Atlético Paranaense, eles foram comprados. Sim. Né? Então, agora que houve um investimento. Mas é o trabalho do Leonardo Jardim, precisa ser... como disse o Seabra aí, enaltecido, exaltado, porque realmente é um ótimo trabalho que ele faz. E aí,
pelos números a gente dá para ver, né, como que a gente tem medo de falarmos um termo que ele sempre foi muito dito pelas cotas de TV do Flamengo e do Corinthians. A hora que o Flamengo já... Muito né, grande. espanholização do futebol brasileiro. Tá na moda falar isso agora também. Mas isso já está sendo falado aí no mínimo há uns 10 anos, viu, Dimara? Não, pois é. Mas só que era do Corinthians com o Palmeiras, talvez. Mas aí o Flamengo veio se recuperando, né, e tem toda uma força de tudo que se imagina por ter a maior torcida, e ele hoje sabe administrar perfeitamente seu dinheiro. Que saudades daquele tempo bom do Flamengo, hein? E por isso... Que tempo bom. Só pra gente... Cutucada boa na turma. Foi ótimo. Aí teve ligação direta essa cutucada. Olha aqui, por que a gente trouxe isso? E é legal explicar essa espanholização, porque muita gente viu essa manchete depois da virada do Cruzeiro em cima do Bahia, né? Que o Cruzeiro não era um time da espanholização. É exatamente por isso, porque o Cruzeiro não está nesses times que mais investiram, que tem esse dinheiro todo para investir. E mesmo assim, ele está disputando com esses times de igual para igual. Então a campanha do Cruzeiro, o que o Cruzeiro está fazendo é de enaltecer todos os dias. E por isso que a gente quis trazer essa lista aqui, mostrar quem estava, que o Cruzeiro não está e que ele está disputando com esses caras, para todo mundo ver, o torcedor cruzeirense ver, o torcedor que nos acompanha, como é importante o que o Cruzeiro está fazendo nesse momento. Meu esporte preferido, né? Até na lista de elencos mais valiosos, o City está na frente do United, hein? Ah, interessante. Agora tá. Isso, né? Agora tá. Mas no hino aí, fala. Mas sem dinheiro árabe. Né? Mas realmente ele tá aí por alguns milhõezinhos aí, pouca coisa. Pouca coisa. É verdade. Mas é porque o Manchester teve que vender os caras que ele pagou 100, 120, né? Teve que dispensar todo mundo. Tava jogando nada lá, ué. Agora antes de chamar o Josias, e até porque ele entra para comentar isso também, não é verdade, Rafa? Não é só isso não dessa pesquisa, desses números que foram revelados, mas a gente falando do Caio Jorge, o atacante é o jogador mais valioso do atual elenco do Cruzeiro. Ele, e aí a gente vai dar aquela dorzinha no coração, né? Porque a gente vai falar de Cruzeiro e de Atlético. O jogador mais valioso do Atlético é o Coelho. E aí a gente fez parte, né, dos jogadores do futebol mineiro, né, os mais valiosos, né? Até com relação ao Caio Jorge, há quem diga que o Cruzeiro hoje não trabalha com menos de 30 milhões de euros, né? Sim. Então, esse é claro que é um valor que a gente estima, né? Mas o Cruzeiro... É o valor de mercado dele dentro da pesquisa, mas o Cruzeiro... Agora que a gente pode tem vender de por mais ou menos, né? É claro que conta muito o momento, convocação para a seleção, a idade do jogador, como ele tá. E dizem que o Cruzeiro, pelo menos o que a gente tem de informação, é que não pensa em vender, em abrir uma conversa por menos de 30 milhões de euros o Cruzeiro com o Caio Jorge. Então, dentro desse recorte que a gente faz, o Centro Internacional de Estudos Esportivos, o CIES, analisou o mercado com os jogadores mais valiosos. A análise foi feita em times de futebol em 67 ligas de todo o mundo. Atlético e Cruzeiro, então, estão na lista. O Cruzeiro com o Caio Jorge, valor de mercado entre 18 e 21 milhões, segundo o CIES, o que representa 112,5, 112,5, né, a 132 milhões de reais. É a renda anual do Daniel Seabra, né? O Thomas Coelho, com o valor de mercado entre 6,5 e 7,6 milhões de euros, com 40,75 a 47,65 milhões de reais. Algum outro jogador deve ter, né, à frente deles aí, de clubes de futebol, do futebol brasileiro? Tem. Ah, sim. Tem. A gente trouxe eles mais num recorte local, mas daqui a pouquinho eu vou pegar lá pra gente falar. E aí tem o Coelho pelo lado do Atlético, para vocês verem a diferença, tá? 6,5 e 7,6 milhões de euros, cerca de 40,75, 47,65 milhões de reais. A pesquisa é do Centro Internacional de Estudos Esportivos, que é o CIES,
que analisou o mercado com os jogadores mais valiosos. Essa análise, gente, para vocês verem a importância, ela foi feita em times de futebol em 67 ligas de todo o mundo. Então, obviamente, você tem vários, né, nesse valor aí de todo mundo.